Então hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre um tema que ele é extremamente relevante assim para a nossa vida. Que sem isso, saiba que você não vai crescer com a sua vida com Deus, que você não vai conhecer Deus, que não vai romper muita coisa simplesmente pelo exercício, da prática do princípio que o Senhor estabeleceu aí para a nossa vida, que a gente não anda em cima dele, amém? Nós vamos estar falando, eu tenho um tema aqui hoje que é o que não fazer em uma oração. Então nós vamos aprender um pouco do que a Bíblia nos ensina, qual seria a maneira correta de nós orarmos, ou o que numa oração são os princípios para nós andarmos em cima. Então, se você costuma fazer anotações, já pega aí sua caneta, seu caderninho. Se você costuma anotar em blocos de caderno aí, em blocos do celular, blocos de notas do celular, nós vamos estar aprendendo. Vai ser uma palavra bem de ensino mesmo, de fundamento para a vida da igreja, amém? Então, o que seria orar, Orar basicamente é conversar com Deus. É nós estabelecermos uma relação de intimidade com o nosso Jesus, amém? O nosso Jesus é vivo, meu irmão, é real. E a oração nos vincula de uma maneira íntima e profunda com o Senhor. É nós expressarmos os nossos sentimentos a Deus. É nós compartilharmos da nossa vida com o Senhor. É nós falarmos de tudo, dos mínimos detalhes com Deus. Mulher normalmente, isso é normalmente, gosta de falar mais. Por isso que mulher, maioria das vezes, ora mais que homem. Por isso que vem pouco homem na quarta-feira e vem mais mulher. Por isso que as mulheres fazem vigília de oração e os homens vão comer churrasco. Meu irmão, nós precisamos fazer uma vigília de oração também. De buscar a presença de Deus. De clamar pela presença de Jesus. É nós compartilharmos os nossos traumas com Ele. O que afeta o seu coração? O que mexe com a sua vida? O que te causa anseio, medo? Isso você deve compartilhar com Ele. Você deve entender que Jesus, tá certo? Ele não é alguém distante e despreocupado com a sua vida. Os olhos dele estão atentos para você nesse dia. Jesus está atento a tudo que se passa na sua vida, nos mínimos detalhes. E muitas coisas não acontecem na nossa vida pelo simples fato de nós não compartilharmos com aquele que tem a solução e o poder de intervir em qualquer situação da nossa vida. As coisas mais impossíveis e mais difíceis a olhos humanos, para Deus é simplesmente uma palavra liberada do céu. Para Deus é simplesmente algo normal, uma cultura normal dele, que ele é gracioso. O nosso Deus é abençoador. O nosso Deus, ele tem o coração bom. Diga aí comigo, nosso Deus tem o coração bom. E como um bom pai, ele sabe dar, e o desejo dele é dar boas coisas aos seus filhos. Não quer dizer que, por ele ser bom, ele vai dar tudo que você está pedindo. Você, mãe, pai, Eu ainda não sou, mas seremos, Amém. Você não dá tudo que o seu filho quer. Isso é porque você é mau? Não, é porque você quer o melhor para o seu filho. E esse é o coração de Deus.
E nós devemos ter uma certeza na nossa vida. Tenha essa certeza dessa noite, se você ainda não tem. Deus está com os ouvidos abertos e atentos para te escutar. Deus, Ele é aquele que não vai faltar quando você se colocar para uma conversa. Ele não é aquele que vai se ausentar quando você o busca. Meu irmão, você já viu Jesus faltar um culto aqui? Não. Jesus não vai faltar na sua intimidade do seu quarto. Não vai. Ele não vai faltar no momento de clamor e de desespero que você colocar a sua vida diante dele. Ele não vai faltar enquanto você o invocar a realidade de Jesus sobre a terra, meu irmão. Eu, quando costumo evangelizar, eu costumo sempre desafiar as pessoas a ter uma experiência com o Espírito Santo, a receber um toque de Deus, porque elas não costumam invocar Jesus, a presença de Deus. Deus é alguém distante, é alguém até que nem parece real muitas vezes, mas quando nós clamamos em oração e invocamos a pessoa dele naquele meio, algo acontece e as pessoas são tocadas. E quando as pessoas são tocadas por um toque do Espírito Santo, por uma manifestação real de Jesus, as coisas mudam. Sabe? Você já orou por alguém, você já sentiu. Lembra você, quando a primeira vez que você veio na igreja? Deus, o que é Deus? Você veio parar aqui. Quando vê, você se deixou ser levado pela adoração, você resolveu, tá, Jesus, se tu é real, né? E você sente aquela presença que te toca, aquele Deus que nos enche, aquele Deus que nós sentimos amados, guardados, perdoados, aquilo quebra tudo em nós. E nós vemos, tá bom, Ele é real. Ele é verdadeiro. E é interessante que não é só aqui que nós buscamos o Senhor aqui, uma vez na semana. Mas entenda algo, você anda com Deus diariamente. No seu trabalho você pode orar e invocar a presença de Deus. Na sua casa você pode e deve. Não existe lugar, e você precisa entender que não existe mais barreiras, que o Espírito Santo se move sobre toda a terra e todo lugar, e não há, sabe, o salmista diz, se eu for ao mais altos céus, lá tu está, e se eu me esconder no mais profundo do abismo, lá tu está. Deus está em todos os lugares, e a presença dEle pode ser invocada em todo lugar. As pessoas nesse exato momento, elas estão presas em cárcere privado, mas elas invocam Jesus, e Jesus está naquele lugar. Elas podem estar presas geograficamente por um tempo, mas elas podem ser livres se clamar por Jesus naquele lugar. Então nós invocamos a presença de Deus, para nós andarmos com uma vida de intimidade e de revelação de quem é Jesus. É interessante nós pensarmos aqui, isso é tão profundo que acontece em Mateus 27, 50 ao 51. E hoje nós vamos clamar por uma revelação do Senhor sobre esse versículo, que diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Meu irmão, o que é esse véu que se rasgou de alto a baixo? Você precisa entender que naquela época, nós somos tão agraciados e nós não temos às vezes noção de como nós somos abençoados de desfrutar da presença de Deus. Mas existia um lugar ali que separava da presença de Deus, que ela estava sobre uma arca naquele tempo.
Deus vivia com o povo e se conectava com o povo através de uma arca. E existia um acesso para chegar àquela arca. Entenda como uma passagem, tá? Aqui, esse lugar aqui que eu estou, por exemplo, agora, é o lugar santo, tá? Quando existia um véu aqui, que separava onde que ficava a arca, esse lugar onde que estava a arca, era o santo dos santos, era um lugar onde que Deus se revelava, amém? E existia um véu, que não deixava quem estava nesse lugar, que só era o sacerdote, já eram privilegiados de estarem nesse lugar, mas tinha um véu de passagem para acessar esse outro lugar. E quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, ela está dizendo que esse véu, essa barreira que existia, que limitava as pessoas de chegarem e desfrutarem desse santo dos santos, foi rasgado. E o mais profundo ainda, que essa presença era um único homem que ia uma vez por ano para acessar este lugar. Meu Deus. Esse homem, o sacerdote, ele fazia sacrifícios, ele fazia intercessões, ele se colocava na brecha entre Deus e o povo, por remissão de pecados. Certa hora, quando ele saía, ele levantava a mão para abençoar o povo, ou o povo recebia a bênção por aquele ano, ou recebia a maldição, conforme o povo andava. Mas para pensar, uma vez por ano, alguém acessava esse lugar. Jesus na cruz, bradou, entregou o seu espírito, automaticamente, o véu foi rasgado de cima a baixo. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está dizendo que agora, todas as pessoas, pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus, têm livre acesso a Deus 24 horas por dia, em qualquer lugar. Todo tempo nós podemos clamar, todo tempo nós podemos buscar, todo tempo nós podemos desfrutar e sentir a presença de Deus. Meu Pai do céu, isso é algo muito profundo sobre as nossas vidas. Isso é uma revelação genuína, que não pode ser feito pela obra humana ou por sangue dos animais. Foi a própria vida de Cristo que nos resgatou de um lugar de trevas e nos trouxe para um lugar do seu amor e de intimidade e de profunda revelação. Deus fez o homem para se revelar ao homem. Deus nos fez para revelar o seu coração, a sua vida, a sua intimidade, e todo o nosso ser estar com Ele. E você deve pensar, mas se Deus sabe de tudo, por que eu devo orar? Boa pergunta. Nós oramos pelo simples fato do relacionamento, pelo simples fato da intimidade, pelo simples fato da comunhão, pelo simples fato de estar com Jesus, pelo prazer que nós temos de estar com Ele. Se fosse assim, sabe, Ele ia continuar sendo um Deus distante, que é só para nos abençoar, que é só para nos dar algo. Imagina um pai que só dá algo para os seus filhos, mas não revela o seu coração. Um pai que dá coisas, mas não se faz presente, que supre tudo, mas não revela quem é. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus nos chama para a intimidade, quer nos abençoar, mas quer revelar o seu coração e quer que você revele o seu coração para Ele. Como é que está o seu coração? Como que está a sua alma? Quais são as suas aflições? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus sonhos? Ah, mas Deus não se importa.
Quem disse? Quem te falou que Deus não importa com os teus sonhos? Quem colocou isso sobre você? Tem gente que acha que, olha, eu não vou orar sobre isso, porque eu vou incomodar Deus. Deus tem coisas tão importantes para fazer, você acha que Deus vai se preocupar? Sabe, é uma falsa imagem achar que nós estamos na fila da oração para acesso, que agora Deus está atendendo um por um. Tem uma frase, essa frase não se encaixa em nenhum contexto bíblico. Eu vou orar de madrugada porque é menos pessoa orando, né? É mais rápido para Deus me responder. Você está orando de madrugada aqui, mas tem gente no Japão orando na mesma hora que você, se você não sabia. Deus, Ele para tudo, para todos. Se todos nós agora, nesse momento, começarmos a clamar, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Todos ao mesmo tempo, todos são tão importantes, tão valorizados, tão amados o quanto. E nós precisamos nos mover nesse estilo de vida. Então, o primeiro ponto, meu irmão, é que você precisa aprender a andar com Jesus, a compartilhar a sua vida com Deus, a estabelecer uma intimidade genuína de comunhão e de revelação com o Senhor, a buscar Ele, a clamar com Ele, a parar tudo o que você está fazendo e dedicar tempo de qualidade com o teu Deus. Meu irmão, não vou dizer nem gastar, eu vou usar a palavra aqui, investir tempo. E todo o tempo que nós estamos com Ele, automaticamente a nossa vida começa a ser transformada, o nosso coração começa a mudar, a presença dEle começa a constranger a nossa vida. Tão bom nós experimentarmos da presença de Deus, meu irmão. Tão bom nós termos experiências com o Senhor. É legal o que acontece no culto. É bom alguém orar por nós, liberar o fogo de Deus, liberar a presença do Espírito Santo. Eu gosto, quem é que gosta aí? Mas você pode sentir isso no seu quarto de maneira muito mais íntima, sabe, sem ninguém ver, você e Ele te tocando na mesma intensidade, e Ele ministrando no seu coração da mesma intensidade, Ele enchendo a sua vida da mesma intensidade. Olhe para o céu, entenda, o véu foi rasgado, Deus está com você, somente te aguardando você o desejar. Então tá, digamos que agora nós estamos andando numa vida de oração. Como que eu devo me mover então dessa maneira? Lucas 18, do versículo 11 ao 14, ele nos ensina algumas coisas aqui. Que diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha só, Jesus falando isso. Jesus adorava falar por parábolas, e ele usa 2 personalidades. Nós podemos dizer assim, o fariseu, o religioso, e o publicano, podemos trazer assim como um pecador. Ele era alguém que os fariseus não queriam nem estar perto do publicano, porque os fariseus se consideravam santos demais, bom demais, de Deus demais, para estar com essa ralé. Essa ralé não tem Deus,
quem tem Deus é eu. Então os fariseus, eles se comportavam assim, chegavam lá e diziam: ah, Deus, obrigado porque eu sou muito bom, sou tão, sabe, tão bom de caráter, eu consigo ajudar tantas pessoas aqui, dizendo, eu dou o dízimo de tudo, Deus, eu sou o cara mesmo, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, né? Eu não sou como os outros que roubam aí, os outros que são, sabe, vivem uma vida dupla. Obrigado porque eu tenho Deus na minha vida. E Jesus diz que chegou outro, colocou o seu coração e disse: ah, Deus, eu nem sou digno de buscar a tua presença, eu nem sou digno de estar nesse lugar, porque eu conheço o que tem dentro de mim. E Jesus faz uma pergunta: qual daqueles saiu justificado, ou seja, qual daqueles saiu perdoado e saiu com aliança com Deus? Foi aquele que se colocou o seu coração em humildade, colocou o seu coração e a sua vida, reconhecendo e entregando, meu irmão. E é nesse lugar, nós precisamos acessar esse lugar em Deus, sabendo que nós não somos merecedores, amém? Nós não somos bons, mas a cruz nos deu acesso a estar com Ele, e o nosso coração é grato por simplesmente poder desfrutar da presença dEle. E nós nos achegamos nessa luz, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, sabe, quebrando o orgulho do nosso coração, quebrando a nossa prepotência muitas vezes, e nos colocando num lugar de humildade, meu irmão. Nesse lugar de humildade existe um favor e uma graça de Deus. A gente usa muito essa palavra graça, né? O que significa a palavra graça, para quem não sabe? Ela significa favor não merecido. Ou seja, é a mão de Deus sendo estendida e abençoando as nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Porque o caráter de Deus é um caráter de graça, amém? Então o hipócrita, quem vive na hipocrisia é isso, é só uma capa de bom, é só uma capa de santo, é só uma capa de perfeito, é só uma capa de merecedor, é só uma capa achando que você que está mais perto de Deus do que os outros. Quem disse quem está mais perto que Deus? Deus é quem sonda os corações, Deus é quem sabe a intimidade, Deus é quem sabe quanta sede e quanta fome cada um aqui tem da presença de Dele. Deus é quem sabe quem é aquele que se coloca para buscar e aquele que não se coloca. Deus é quem sonda os corações. Olha só, Mateus 6, 5 e 6, olha o que Ele nos ensina. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Ele não está dizendo que é errado a gente orar publicamente aqui, tá certo? A gente nos reunir na quarta-feira, não é nada disso. Ele está falando sobre intenção do coração. Ele está falando sobre aquela pessoa que talvez pode dizer assim, que quer orar mais alto que o outro, né? Que quer se aparecer mais que o outro. O fariseu aqui, ele queria se aparecer, orando, se aparecer, dizendo que ele era cheio de Deus. E Deus diz: olha, se você está fazendo isso para se aparecer, você já recebeu a sua recompensa, os homens já te viram, legal. Mas aquele que ora no secreto, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que estabelece a sua relação com Deus, Ele está dizendo que vá para o seu quarto, não necessariamente um quarto, mas um lugar que é só você e Deus, amém? Nesse lugar, Deus te vê,
E nesse lugar, através dessa intimidade, o próprio Deus te recompensa. Ele não está falando sobre uma recompensa de homens. Ele está falando que na intimidade, na sua relação e na sua comunhão, você tem uma recompensa do próprio Deus. Meu irmão, nós temos que desejar e querer a recompensa que vem dos céus. Nós temos que desejar e ansiar por algo que venha de Deus. Buscar, clamar, porque Deus é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que clamam pela presença dEle. Intimidade, se você ainda não tem esse lugar, meu irmão, corre, urgência, você precisa encontrar o seu lugar de intimidade. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim, procura esse lugar. Vai lá, porque nesse lugar, fala para ele, Jesus está lá, te esperando. Agora olha para ele assim e diz assim, você vai deixar Jesus te esperando? Meu irmão, ele tem uma mesa e um banquete nesse lugar, ele está lá assim, cadê meu filho? Está tudo à mesa preparado, o alimento que você precisa, está tudo ali naquele lugar, mas você não vem na mesa sentar e desfrutar. Já foi te dado, o véu já foi rasgado, Jesus já morreu, a herança de Cristo já foi nos dada no mundo espiritual. O que você precisa para cumprir o seu propósito, Deus já te deu. Você já tem todas as áreas, todas as coisas, tudo que você necessita, entenda, está em Jesus. Está em Jesus. O segundo ponto aqui, primeiro é não viver e orar de maneira, uma vida de hipocrisia, amém? O segundo ponto é não confundir oração com reza. Como assim? Reza, digamos assim, é recito, rezar, trazer um significado de recitar, ler em voz alta, apresentar, lendo, citar, aprofundar uma fórmula, repetir, dizer de cor. O termo rezar se aplica por preces prontas de autoria de terceiros que aprendemos e repetimos. Como assim? Eu vou explicar para você. Por que a gente está falando aqui sobre reza? Que oração não é reza? Porque oração, ela está falando sobre intimidade, sobre relacionamento, amém? Quando se pega que as orações, escritas, salmos são várias orações, elas nos inspiram, porque precisa sair de dentro de nós. Se simplesmente lermos, sem coração, sem vida, é só palavras, sem vida, sem sentimento, sem verdade. Deus, eu oro hoje para que o Senhor perdoe os meus pecados, derrama a sua graça, tudo escrito ali, né? O seu poder e tal. Daí não tem entendimento do que é perdoar os pecados, e daí não muda de vida, porque não tem constrangimento. A reza, digamos assim, ela só fica algo terciarizado de alguém que teve uma intimidade com Deus, de alguém que teve uma revelação com Deus e escreveu para inspirar e ensinar você a buscar a Deus. Amém? Uma coisa, eu vou abrir Salmo 191 em casa. Meu irmão, você precisa pegar o Salmo 91, guardar no seu coração, quer ler, grita na sua casa, medita nas escrituras, rumina as escrituras, declara sobre a tua casa, a tua vida, mas não ache que abrir o Salmo 91 ou 23 dentro do seu lar vai espantar demônio ou capeta ou vai mudar a sua vida e sua casa. Não vai. Não vai. Por quê? Porque aquilo é inspiração, aquilo é oração. É Davi dizendo assim: o Senhor é meu pastor. Sabe, vem de dentro dele, vem algo relacional e de intimidade dele. E Deus quer que você tenha as suas orações, as suas declarações, a sua intimidade, sabe? Que tenha a sua inspiração que venha de dentro. Mateus 5:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe.
Deus não quer o seu coração longe, Ele quer o seu coração perto. Ele não quer palavras jogadas ao vento, Ele quer palavras que saiam do seu coração, da sua intimidade, da verdade da sua vida. Quais são as verdades da sua vida? O que tem dentro do seu coração? Por isso que ele diz em Mateus 6,7, para a gente não usar de vãs repetições, que acha que do muito falar será só repetir, sem entendimento, sem compreensão, sem revelação, sem intimidade, sem desejar aquilo que nós estamos clamando e orando, amém? O Pai Nosso, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como que foi? Por que está escrita na nossa Bíblia? Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha Jesus, os discípulos de João, o João Batista, eles oram, e nós aqui, não vamos aprender a orar quando? Como é que é esse negócio? Vocês querem aprender a orar? Eu vou ensinar vocês a orar. Daí ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas dentro desse, se você pegar e você começar a meditar ali no que está escrito: Pai Nosso, eu tenho um Pai. Olha só o que diz, só no começo: eu tenho um Pai. Isso já dá muita oração. E outra coisa, o Pai só não é meu, o Pai é nosso. Então eu tenho uma família, eu tenho irmãos. Ó, já vou crescendo. Onde é que Deus está? No céu. E o céu quer fazer o quê? Quer se revelar na terra. Então eu clamo para que Deus se manifeste, o reino dele sobre a... Olha só, você começa a meditar: eu quero o seu reino na terra, eu quero a sua presença. O que é o reino? Daí você vai longe. O que é o reino? As manifestações do reino, o mover do reino, o que eu tenho quando eu estou no reino? E você vai ruminando, e você vai orando, e você vai crescendo. Amém? A oração, então, é essa entrega. A oração é essa comunicação com Deus. A oração é essa comunhão. A oração é intimidade. A oração, meu irmão, com Cristo, sabe, são chaves que abrem portas para as nossas vidas. O terceiro ponto aqui, para a gente estar encerrando: vocês estão aí comigo? Quarta-feira vocês vêm orar. Olha só, não seja imaturo na oração. Como assim? Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pediu mal para os gastos e vossos deleites. Olha só, ele não está falando sobre alguém que não ora, é alguém que ora, mas está falando sobre alguém que ora e ora errado, não sabe orar, não sabe buscar. Aqui ele está falando sobre uma oração egoísta. Quando diz para pedir para os seus próprios deleites e seus próprios prazeres, o que seria uma oração egoísta? Deus, prospera a minha vida, me enche de dinheiro. A pergunta é: para quê? E por quê? O que o meu reino ganha com isso? Por que eu vou abençoar a sua vida financeiramente? Se hoje Deus tivesse 1 milhão para dar, Ele tem milhões, zilhões, por que entregaria nas suas mãos? Ele está falando sobre uma oração egoísta. Pessoa que ora buscando só no seu próprio prazer, só na sua própria satisfação, sabe? Está falando do tipo de pessoa que faz birra, e se Deus não me der, Deus, se tu não me der, eu saio da igreja. Se tu não me der, eu viro o rosto para ti e acabou aqui a nossa relação. Tu não é mais meu pai, eu não sou mais teu filho, e eu estou saindo fora. Agora, se tu me der o que eu estou pedindo, né? Daí as coisas mudam.
Que relação é essa? Que Deus é obrigado a fazer tudo o que nós queremos. Deus, entenda algo, Deus tem os seus princípios. Você quer a sua oração respondida? Quem quer ir? Meu irmão, ora em cima dos princípios. Se você entender os princípios do reino de Deus e começar a orar em cima dos princípios, que você começar a buscar em cima dos princípios, começar a orar de uma maneira correta, você vai ver as coisas mudar. Sabe, por exemplo, Senhor, se você tem um filho, algum familiar aí que não é convertido, por exemplo, você pode orar assim: Senhor, tira meu filho desse mau caminho. Isso é uma oração legal, mas ela é uma oração ainda imatura, tá certo? Você orar de uma maneira madura: Deus, tu me deu esse filho, eu entrego ele para ti, faz da vida dele o propósito que o Senhor tem para a vida dele, eu te entrego ele para ti. Resgata ele, Senhor, porque o Senhor me deu ele, mas ele é teu. Faz a tua obra na vida dele, cumpra a sua vontade na vida dele. Olha como muda, entende? Né? Tem mãe que clama, isso aí eu já vi, pai que clama para o filho se converter, o filho se converte, se entrega. Daí o filho, por exemplo, quer fazer missões, quer ser missionário. Não! Deus o livre. Mas você não entregou para Deus? Para Deus fazer o que Deus quer fazer da vida dele, e ainda a gente acha que a gente quer orar e quer continuar no controle das coisas. A oração de intimidade, de profundidade, sabe? Uma oração, por exemplo, que pode ser imatura: Jesus, abre uma porta de faculdade. Legal, me faz passar no vestibular. Mas o que seria uma oração madura? Deus, eu te entrego o meu futuro para ti, sabe? Me dá uma carreira onde que eu possa prosperar, eu possa ter uma família, eu possa ser um abençoador do reino, sabe? Senhor, eu quero crescer nessa área, eu quero ser médico, não só para ter dinheiro, mas eu quero ser médico para ajudar pessoas. Deus vai olhar: eu quero ser médico para manifestar o teu reino, eu quero ser médico, sabe? Para isso. Por que você quer que Deus te abençoe? Você tem que ir mais profundo nisso daí, você entende? Você tem que ampliar o seu horizonte, os seus olhos, e crescer nesse estilo de vida, de oração, porque Deus, sim, Ele quer abençoar, Ele quer prosperar a nossa vida em todas as áreas, mas você tem que ir mais profundo. Por quê? Porque Ele não quer te abençoar para você se perder. Tem gente que ora, Deus me dá um carro, Deus dá o carro, não vem mais na igreja. Antes eu não vinha na igreja que não tinha carro, daí tem carro, daí... Você entende? Nós não podemos pegar a bênção e sair e esquecer de Deus. Nós não podemos esquecer de por que Deus está nos abençoando. Por que Deus te deu uma família? Por que Deus te colocou nessa igreja? Por que Deus te deu o serviço que você tem, os relacionamentos que você tem, as pessoas que estão ao seu redor? Por quê? Se você não tem essa revelação, pede a Deus: me revela do porquê. Me ensina a orar de uma maneira correta, me ensina a ser sábio nesse estilo de vida de oração. Eu não posso pedir para os meus próprios prazeres e deleites e satisfações pessoais próprias, sem pensar que Deus, Ele não quer me abençoar, Ele quer me tornar um abençoador, ou a própria bênção. Entende? Ele transforma o nosso caráter, o nosso coração. Deus não prospera a sua vida, Ele te torna próspero. E se você é próspero, você é generoso, você compartilha, você divide, você abençoa, você dá. Você está entendendo? Que as bênçãos, que o toque de Deus, ela transforma a nossa vida, e eu me torno o que eu recebo do Senhor para compartilhar e para expandir o reino de Deus. Meu irmão, nós somos abençoados. Vamos lá, Lucas 11:1, nós já vamos encerrar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Esse lugar de maturidade é entender: eu não sei orar, eu preciso do Espírito Santo para me ensinar a orar.
Espírito Santo gera orações em mim. Espírito Santo gera clamores em mim. Espírito Santo gera entendimento, sabe? Espírito Santo gera intimidade. Espírito Santo me ensina a orar. E entenda que esse processo de oração não é de um dia para o outro que você vai ficar 1 hora orando. Se você não ora 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mas tenha disciplina diária de vida de oração, que você vai ver a sua vida ser transformada. Eu digo para você, não é fácil. Mas quando você mantém, se torna uma rotina de vida, você não consegue viver sem. Talvez você consiga, você viva, se você é daquelas pessoas que hoje aqui nesse lugar, você é o tipo de pessoa que consegue viver sem um estilo de vida de oração. Mas em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua vida. E você vai passar a viver, vai passar a viver sem conseguir viver sem oração. A oração vai fazer parte do seu DNA, da sua vida. A intimidade de compartilhar, sabe? E esses discípulos, eles não estão sendo, sabe? Não é ruim a gente dizer para alguém, não é imaturo. Na verdade é uma atitude muito madura. Eu preciso aprender a orar. Me ensina a orar. Eu não sei, eu quero aprender, eu quero crescer. Como é que ora? Como é que eu busco? Como é que eu cresço em Deus? Uau! Deus só precisa de corações abertos para isso. Filipenses 4:6. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Maturidade, entenda, maturidade na vida de oração é entregar tudo. É entregar as inquietações do coração, é buscar o Senhor com súplicas, é buscar o Senhor com tudo a sua alma, com toda a sua vida, com toda a intensidade, sabe? É entregar, é repartir. Para de guardar as coisas, entrega para aquele que soluciona as coisas. 1 Pedro 5,7 diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Leia alto aí, ó. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3 e você vai ler, tá? Pera aí. 1, 2, 3. Ele tem cuidado da gente. Tem cuidado de todas as áreas, de todo o tempo da nossa vida. Deus sempre cuidou. Deus sempre nos guardou. Os anjos do Senhor sempre acamparam da nossa vida. Mesmo que nós éramos aqueles que talvez ria de Deus, que dizia: eu nunca vou estar numa igreja, eu crente, jamais. Mas hoje você está aí, crente. O anjo do Senhor sempre te livrou. A misericórdia do Senhor sempre foi estendida. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E essa é a razão de nós não sermos consumidos, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia a todos. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Deus continua dando chuva para todos. Ele abençoa a todos, a graça dele alcança a todos. A vida já é uma graça, a vida já é uma bênção. Nós vivermos já é ser abençoado. Para a gente encerrar aqui, maturidade é orar com fé e sem dúvidas. Isso é importante demais para a sua vida. Mateus 21, 22, olha só. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Orar crendo que eu já recebi. Agradecer por aquilo que Deus já está me dando. Essa oração que vem do espírito de consciência, que eu estou orando correto, que essa é a vontade de Deus, sabe? Orar a vontade de Deus, se manter conectado com o Espírito Santo. É você estar aqui na mesa e Deus está aqui: eu vou te falar uma coisa, eu quero te abençoar em tal área. Ah, é, Deus? Começa a orar por isso. Você começa a orar, Deus começa a te dar. Ele simplesmente quer aqui esses segredos. Ele começa a dizer: olha, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou transformar a tua casa, eu vou abrir tal porta. E você: Deus está falando. Por quê? Porque a oração não é só eu falar com Deus, é Deus falar comigo também.
é ouvir a voz de Deus, é andar com Deus. Tiago 6,7 diz assim, olha só, mais uma vez: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Passa o outro versículo. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Meu Deus. O que a Bíblia está dizendo? Se você duvida, você já não está apto para receber. Se você é incrédulo, você já não recebe. A oração com dúvida e a oração com incredulidade não se conecta com Deus, porque o único modo de nós se conectarmos com Deus é por meio da fé. E a fé exige uma vida de certeza, uma vida de convicção, porque olha o que diz em Hebreus 11, nós já vamos encerrar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então por isso nós acessamos a Deus por meio de fé, por meio de certeza, por meio de convicções. Quando há dúvida, quando há medo, quando há incredulidade, você já não se torna apto para receber, pelo simples fato de você não crer, de você não crer que Deus pode te curar, de você não crer que Deus pode transformar a sua casa, de você não crer que Deus é aquele que abre porta, que Deus é aquele que transforma, que Deus é aquele que liberta, que Deus é aquele que muda a história. O simples fato de não crer já impede a bênção do favor de Deus acontecer. Então não é só falar, é crer com o coração. E aquele que ora e tem a certeza que já recebeu, ele já começa a viver nesse lugar de bênção. Você orou, você não está vendo com seus olhos, ainda físicos, mas espiritualmente você já sabe que você recebeu. Então você vive nesse lugar, você anda nesse lugar, você já é esse lugar, as suas atitudes já é nesse lugar, você já age nesse lugar, você já age como um filho cheio do Espírito Santo, um filho curado, um filho transformado, uma casa que é liberta, uma casa, sabe, pura. Você começa a orar e a viver nesse lugar. O que Deus vai fazer na sua vida, os sonhos de Deus, os planos de Deus, começa a viver por fé nesse lugar, começa a andar por fé nesse lugar, começa a desfrutar a partir de uma oração com fé esse lugar, começa a agradecer já por esse lugar, começa a simplesmente a te ver nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque os meus olhos veem. Eu ainda não vejo fisicamente, mas espiritualmente eu já contemplo, espiritualmente eu já agradeço, espiritualmente eu já estou nesse lugar. Quem é que está entendendo aí? Fica de pé aí. O Senhor quer esticar a sua vida para esse lugar, para essa relação. Jesus quer se revelar para você de uma maneira profunda. Ele quer se revelar para você de uma maneira que você nunca experimentou na sua vida ainda. E você pode desfrutar dessa graça, dessa vida com Deus, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Senhor em qualquer lugar. As suas orações Ele escuta, o seu clamor Ele escuta, sabe, Ele quer realmente transformar a sua vida e quer revelar os segredos mais íntimos para você. Comece a orar aí. Comece a colocar todas as petições, todos os clamores, todos os desejos íntimos e profundos do Senhor na sua vida. Comece a declarar todas as áreas. O que você quer que o Senhor faça na sua família? O que você quer para o seu futuro? Como que você quer viver a sua vida?
Você que está querendo tempo para servir ao Senhor, o Senhor vai liberar tempo e vai liberar serviço e oportunidade de você servir ao Senhor. É só você orar de maneira correta. É só você crer que o desejo de Deus é usar a sua vida. Receba isso que o Senhor está liberando aí. Você quer mais tempo para pregar a palavra? Você quer mais tempo para ter intimidade? O Senhor vai abrir essa porta. Vai vir um favor de Deus, uma obra de Deus, porque esse é o desejo de Deus. Você nasceu para estar nesse lugar e desfrutar dessa vida. O Senhor vai mover as coisas e vai te colocar nesse lugar. Se você crê, começa a declarar a sua vida nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo seu mover. Obrigado pelo seu Espírito nesse lugar. E eu declaro sobre a tua vida uma semana abençoada, uma semana de intimidade e de revelação com o Senhor Jesus. Você vai começar a ouvir Deus de uma maneira diferente. Eu declaro sobre a tua vida o fogo do Senhor que talvez se apagou, sendo aquecido 7 vezes mais. Eu declaro a chama do Espírito sobre o teu coração, a paixão por Jesus, a paixão pelo Evangelho, a paixão pela intimidade, florescendo sobre o teu coração e sobre a tua vida. O Senhor vai se revelar a você no seu serviço, o Senhor vai se revelar a você na sua casa. A voz de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor com toda a fé, com toda a força. Amém? Quem é que está feliz aí? Obrigado, Jesus, pela sua presença. Nós vamos encerrar esse culto com muita alegria. Amém. Com muita alegria. É festa, é Jesus e o fogo do Espírito Santo, amém? Não deixe de cumprimentar os irmãos, de abençoar a vida dele. E nós estamos encerrando.